Michael Jackson morreu aos 50 anos. Os paramédicos americanos lutaram durante a tarde para salvar a vida do cantor, mas ele chegou ao hospital em coma profundo. Veja a reportagem de Renata Pereira. Durante a tarde, a emergência recebeu uma ligação vinda da casa onde o cantor vivia com os 3 filhos em Los Angeles. Pouco depois, o resgate chegou. Michael Jackson sofreu uma parada cardíaca. Uma foto divulgada pelos jornais americanos mostra o cantor dentro da ambulância, desacordado, respirando com um tubo de oxigênio. Segundo a equipe de resgate, ele não reagia aos primeiros socorros. Segundo as agências americanas, quando os paramédicos chegaram à casa de Michael Jackson, o cantor já não respirava mais e também já não era mais possível sentir a pulsação dele. Ele foi trazido aqui para o hospital da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E durante a tarde, os fãs também vieram para cá em busca de notícias. A polícia teve que interditar várias áreas por causa da multidão. O astro chegou ao hospital em coma profundo. Durante uma coletiva agora à noite, o irmão dele, Jermaine Jackson, disse que uma equipe médica tentou reanimá-lo durante mais de 1 hora. Segundo as agências americanas, Michael já havia se queixado de um mal-estar na noite anterior e estava acompanhado de um médico em casa. Os americanos se amontoaram na frente da emergência e o trânsito parou na região. Hoje a gente estava ouvindo no rádio, saiu a notícia, mas ninguém tinha certeza, estava uma movimentação e tal. E a gente veio para cá, para o CLA, para ver o que está acontecendo. Em todos os Estados Unidos, fãs lamentam a morte do cantor. It's pretty sad news. O rei do pop tinha um histórico de problemas respiratórios, mas estava com uma turnê prevista para julho em Londres, o que não acontecia há 12 anos. Michael nasceu em Indiana em 1958 e começou a carreira com os irmãos do inesquecível Jackson 5. Foi, sem dúvida, um dos maiores astros da música mundial. E os fãs brasileiros também sentiram a morte do rei do pop. Alguns tiveram contato com o cantor quando ele passou por aqui. Há 2 anos, Gregório resolveu virar Greg Jackson. O garçom paulista se inspira no ídolo e faz sucesso. É essa a realização do meu sonho. E daqui pra frente eu vou continuar, não vai mudar nada. Eu acho até que as pessoas vão ver ele com mais respeito agora. Este músico baiano adotou o mesmo sobrenome. Pira Jackson passou a ser chamado assim depois que tocou ao lado do astro em 96, que veio ao Brasil gravar um clipe. Os passos inconfundíveis do rei do pop fizeram o Batuque do Olodum ecoar no mundo todo. O Michael trouxe musicalmente, socialmente, muitas coisas boas para o Olodum. Abrangiu mais também o mercado lá fora para o Olodum. O produtor musical Carlos Eduardo Miranda define o legado deixado por Michael Jackson. Um dos nomes mais importantes da história da música pop, do nível de Elvis Presley, de Beatles, um cara que revolucionou não só pela música, como pela questão estética, pela questão visual. Leandro é um bom exemplo. Ele é um dos maiores colecionadores de objetos do cantor na América Latina. Além das 4 tatuagens, tem miniaturas, todos os álbuns, 20 pastas com recortes de jornais e revistas. Tinha comprado ingressos para 7 apresentações do astro que aconteceriam na Europa. Queria vê-lo de perto de novo. Quando ele veio gravar o clipe no Morro, no Dona Marta, aqui no Rio, e eu tive com ele no Forte Copacabana, foi muito rápido. Ele apertou minha mão, agradeceu por eu estar ali. No Rio, o popstar teve mesmo dias de rei. Sobrevoou a cidade, apareceu na sacada do hotel, causou rebuliço no shopping e transformou o Morro Dona Marta em um grande palco. As gravações comandadas pelo diretor Spike Lee geraram polêmica. Teriam sido feitas com autorização do Comando do Tráfico. Mas Carlos só recorda que foi um dia inesquecível, único. Viu com os próprios olhos quem sempre admirou. Desceu o morro até a associação, nos becos, dançando igual ele dançava na televisão. Fez passe de dança que ele fazia. A notícia da morte de Michael Jackson deixou a favela órfã. Ainda mais para quem foi carregada nos braços pelo cantor.
Gabriele tinha 1 ano. Foi o único bebê que teve esse privilégio. Hoje, com 14, guarda as fotos daquele momento que bem queria lembrar. Ela não mora mais com Dona Marta. O maior sonho era reencontrar o ídolo. Ele vê a menina que ele pegou neném já grande. Sempre falei isso com minha mãe, com minha família, assim. Fãs no mundo inteiro estão chocados com a notícia da morte do cantor Michael Jackson. É o que mostra de Londres a repórter Ana Carolina Barr. Do outro lado do Oceano Atlântico, a notícia da morte de Michael Jackson chegou nas primeiras horas desta sexta-feira. Nas ruas de Londres, onde o cantor iria começar uma turnê em julho, ninguém acreditava. Para ser sincero, não quero acreditar que ele morreu. Ele deveria ter sobrevivido de alguma forma. Há 3 meses, Michael Jackson convocou uma entrevista coletiva para anunciar que voltaria aos palcos depois de 12 anos sem fazer uma turnê. Primeiro foram anunciados 10 shows. Depois que os ingressos se esgotaram em poucas horas, mais 40 apresentações foram confirmadas. Amigos e conhecidos de Michael Jackson têm lamentado a morte do cantor em entrevistas às emissoras de rádio e TV britânicas. A maioria diz que Michael não estava preparado para os 50 shows no Millennium Dome, uma das maiores casas de espetáculo de Londres. Segundo eles, Michael andava muito estressado com os preparativos, o que pode ter contribuído para a morte do rei do pop. No Japão, o anúncio da morte foi feito na estação central de trem. Esta estudante diz que o mundo está assustado, assim como quando morreu a princesa Diana em 1997. O mundo inteiro está chocado com a morte de um ídolo do pop que conquistou diferentes gerações. Michael Jackson, de 50 anos, nasceu na cidade de Gary, no estado americano de Indiana. A infância pobre começou a mudar quando ele e os irmãos deram início à carreira de cantor. Aos 8 anos, era Michael o vocalista dos Jackson 5. Do grupo para a carreira solo. Já no primeiro álbum, um recorde, The Wall foi o disco mais vendido da história da Black Music. O sucesso maior ainda estava por vir. Entre Mortos e Vivos, Thriller foi o disco mais vendido na história da música pop, com 100 milhões de cópias. E não foi apenas cantando que Michael Jackson ganhou o mundo. Os movimentos de dança, como o robô e o passo batizado de Caminhante da Lua, foram repetidos por muitas gerações. Na estante de casa, uma coleção com 25 Grammys, o Oscar da música americana. Michael ficou obcecado por renovar o estilo, musical ou dele próprio. Pele clara, cabelos e nariz cada vez mais finos. A excentricidade até para construir uma Terra do Nunca, o grande parque de diversões no qual Michael morava e recebia seus convidados, quase todos crianças. Foi lá que começaram os escândalos. No pior deles, 2 acusações de abuso sexual de garotos. Os casos foram arquivados por falta de provas. A filha de Elvis Presley foi a escolhida. Com ela e Mães de Aluguel, o cantor foi pai de 3 filhos. Dia 25 de junho e o mundo vê uma história acabar. O rei do pop morreu. No hospital da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, foi que Michael Jackson chegou perto de 1h da tarde, horário local, 5 da tarde, horário de Brasília. Desde os primeiros momentos, os fãs não paravam de chegar. Todos muito emocionados, alguns carregando fotos, outros preferindo cantar os sucessos de Michael Jackson. O corpo do cantor já foi levado do hospital há cerca de 3 horas e encaminhado a um necrotério na cidade de Los Angeles. A irmã do cantor, LaToya Jackson, chegou também muito emocionada, mas não falou com os jornalistas. A primeira pessoa da família a falar sobre a morte do cantor foi o irmão Jermaine Jackson. E uma outra estrela morreu nos Estados Unidos. Na calçada da fama, flores para homenagear a estrela. A atriz Farrah Fawcett tinha 60... Where there is love, I'll be there. I'll reach out my hand to you. I'll have faith
just call my name, I'll be there. Jornal do SBT. Oferecimento